Quando herdei a casa da minha avó em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, achei que finalmente teria a paz que tanto procurava depois de anos trabalhando em São Paulo. A propriedade era antiga, construída nos anos 40, com aquele cheiro característico de madeira envelhecida e histórias guardadas em cada cômodo. Minha avó havia falecido 3 meses antes, aos 94 anos, e eu era o único herdeiro que se interessou pela propriedade. Os outros parentes, meus tios e primos, preferiram o dinheiro da venda de outros bens. Achavam a casa velha demais, assustadora demais, isolada demais. Eu sempre tive uma conexão especial com aquele lugar. Passei todas as minhas férias de infância ali, correndo pelos corredores, brincando no jardim com as galinhas da vovó, ouvindo suas histórias na varanda enquanto tomávamos limonada. Mas havia algo estranho. Ela nunca me deixou subir ao 2º andar sozinho. Sempre dizia que era perigoso, que as tábuas estavam soltas, que eu poderia me machucar. Na época, aceitei sem questionar. Crianças confiam nos adultos. A mudança aconteceu em uma terça-feira chuvosa de março. As caixas se empilhavam na sala enquanto eu explorava cada ambiente, redescobrindo memórias da infância com um misto de nostalgia e melancolia. A casa parecia menor do que eu me lembrava, mas ainda preservava aquela atmosfera única que só as construções antigas possuem. Foi então que notei a porta do sótão no corredor do 2º andar. Uma porta de madeira escura, pesada, com dobradiças de ferro forjado. Eu não me lembrava de ter visto aquela porta antes, embora tivesse passado várias férias naquela casa quando criança. Como isso era possível? Perguntei a dona Cida, a vizinha que cuidava da casa desde o falecimento da vovó. Ela franziu a testa quando mencionei o sótão. Disse que minha avó nunca deixava ninguém subir lá, que havia trancado aquele lugar há décadas e jurado nunca mais abri-lo. Dona Cida até se benzeu antes de sair, murmurando algo sobre deixar o passado onde ele estava. A fechadura estava enferrujada, coberta por camadas de tinta velha, mas cedeu facilmente quando forcei a maçaneta, quase como se estivesse esperando por mim. Uma escada estreita e íngreme subia para a escuridão absoluta. O cheiro que desceu era sufocante, uma mistura de mofo, poeira antiga, papel deteriorado e algo mais. Algo orgânico e perturbador que não consegui identificar imediatamente. Meu estômago se revirou. Procurei o interruptor às cegas até encontrá-lo. A luz fraca e amarelada de uma lâmpada solitária revelou um espaço amplo, com o teto baixo formado pelas vigas do telhado. O lugar estava repleto de móveis cobertos por lençóis brancos manchados pelo tempo, que pareciam fantasmas congelados em uma dança eterna. Decidi não explorar mais naquele momento. Estava cansado, emocionalmente drenado pela mudança e pelas memórias. Fechei a porta do sótão e desci para organizar meu quarto. Mas a imagem daquele lugar permaneceu comigo, grudada na minha mente como uma mancha de óleo que não sai. Naquela primeira noite, preparei um jantar simples. Tentei ler um livro, mas as palavras dançavam na página sem fazer sentido. Por volta das 22 horas, fui para a cama. Adormeci rapidamente, exausto pela mudança e pela jornada emocional do dia. Foi por volta das 3h15 da madrugada que acordei. Meu corpo estava gelado, coberto de suor frio. Um som vinha do andar de cima. Passos lentos, arrastados, deliberados, como se alguém caminhasse com dificuldade ou propósito. Não eram os estalos normais de uma casa velha se acomodando. Eram passos, inequívocos, humanos. Meu coração disparou. Fiquei paralisado por alguns segundos ouvindo. Os passos continuavam, indo e voltando, sempre no mesmo trajeto. Peguei o taco de beisebol que havia deixado ao lado da cama, uma precaução de quem morou anos em cidade grande, e subi as escadas. Cada degrau rangia sob meu peso, anunciando minha aproximação. Minha respiração saía em nuvens de vapor no ar frio da madrugada. O corredor do 2º andar estava vazio e silencioso, banhado pela luz prateada da lua que entrava pelas janelas sem cortinas. A porta do sótão, que eu tinha absoluta certeza de ter fechado com força, estava entreaberta. Uma fresta de escuridão que parecia me observar, me avaliar, me convidar. Respirei fundo, apertei o taco com mais força e subi, entrando novamente naquele espaço claustrofóbico e opressor. O sótão estava exatamente como eu havia deixado,
Mas havia algo diferente no ar. Uma sensação de presença, de que eu não estava sozinho, de que olhos invisíveis acompanhavam cada movimento meu. Um dos lençóis que cobriam os móveis estava no chão, cuidadosamente dobrado, revelando uma escrivaninha antiga de mogno trabalhado, com gavetas ornamentadas e puxadores de bronze. Sobre a escrivaninha, centralizado com precisão, havia um diário encadernado em couro negro, surrado pelo tempo. Não estava ali antes, tenho certeza absoluta. A poeira ao redor estava intocada, mas o livro estava limpo, como se alguém o manuseasse regularmente. Peguei o livro com mãos trêmulas, sentindo o couro frio contra minha pele, e desci para a sala, acendendo todas as luzes no caminho. As páginas amareladas e quebradiças continham uma letra cursiva e elegante, daquelas que não se ensinam mais nas escolas. Era o diário da minha avó, mas de décadas atrás, quando ela era jovem, recém-casada, ainda aprendendo a ser dona de uma casa tão grande e antiga. Li durante horas, hipnotizado pelas palavras. As primeiras entradas eram mundanas, doces até, relatos do cotidiano de uma jovem esposa nos anos 50, receitas que ela experimentava, descrições do jardim que estava cultivando, planos para reformar a cozinha. Mas conforme avançava pelas páginas, percorri meses e anos em minutos. O tom mudava gradualmente. Sutil no início, como uma sombra que vai crescendo quando o sol se põe. Minha avó começou a descrever sonhos estranhos. Sempre com uma mulher de branco que aparecia no sótão, de costas inicialmente, depois de perfil, depois de frente. A cada sonho, a mulher se aproximava mais. Sussurrava algo que minha avó nunca conseguia entender completamente. Palavras que se dissolviam no ar assim que ela acordava, deixando apenas uma sensação de urgência e tristeza profunda. As entradas se tornavam mais perturbadoras a cada página. Ela mencionava acordar no meio da noite e encontrar objetos fora do lugar. Portas que ela tinha certeza de ter trancado estavam abertas. A temperatura do segundo andar era sempre gelada, mesmo no verão escaldante de Minas. E sempre aquele sussurro vindo do sótão, como o vento passando por uma fresta, mas formando quase palavras. Meu avô, segundo os relatos, achava que ela estava ficando maluca. Sugeriu que procurasse um médico, que talvez fosse coisa de mulher, hormônios, nervosismo. Mas minha avó sabia que não era. Ela sentia a presença. Via a figura de branco com o canto dos olhos. Acordava com o cheiro de flores murchas e sangue. A última entrada me gelou até os ossos, fazendo cada pelo do meu corpo se arrepiar. Era datada de 23 de junho de 1957. Minha avó escrevia sobre ter descoberto a verdade, sobre ter finalmente entendido o que a mulher de branco queria. Décadas antes, nos anos 20, quando a casa pertencia a outra família, uma mulher havia morrido naquele sótão durante um parto complicado. Não havia hospitais por perto. Apenas uma parteira da cidade que fez o que pôde. A mulher sangrou por horas, gritando por socorro que nunca chegou. A criança também não sobreviveu. Nasceu roxa, o cordão umbilical enrolado no pescoço 3 vezes. O marido, desesperado e enlouquecido pela dor, e talvez pelo medo das consequências, escondeu os corpos no sótão, entre as vigas e tábuas do assoalho. Disse às pessoas da cidade que ela havia fugido com outro homem, um caixeiro viajante que havia passado por ali meses antes. Ninguém nunca soube a verdade. Ninguém nunca procurou. Até que minha avó encontrou, escondidos entre as tábuas do assoalho em uma seção oculta atrás da escrivaninha, pequenos ossos envoltos em tecido apodrecido que se desfazia ao toque. O diário terminava abruptamente após essa revelação. Não havia mais entradas. A próxima página estava em branco, assim como todas as outras até o final do livro. Como se minha avó tivesse decidido que algumas coisas não deveriam ser registradas, ou estava com muito medo para continuar escrevendo. Olhei para o relógio antigo na parede da sala. Eram 4h42 da manhã. A casa estava mergulhada naquele silêncio pesado que existe apenas nas horas mortas da madrugada. Foi quando ouvi novamente o som de passos no andar de cima, mas desta vez acompanhado de algo mais. Um sussurro, baixo, constante, rítmico, como uma cantiga de ninar distorcida,
desafinada, cantada por uma voz que não deveria mais existir. Senti meu sangue gelar nas veias. Cada instinto do meu corpo gritava para eu sair correndo daquela casa, entrar no carro e nunca mais olhar para trás. Mas havia algo mais forte que o medo. Curiosidade, necessidade de saber, necessidade de ver. Subi as escadas lentamente, cada degrau rangendo sob meu peso como se a própria casa tentasse me alertar. O sussurro ficava mais alto, mais claro, mais insistente. Palavras que eu quase conseguia entender, mas que escapavam da minha compreensão no último segundo, como quando você tenta lembrar de um sonho ao acordar. A porta do sótão estava completamente aberta agora, escancarada, e a luz que eu havia deixado acesa estava apagada. Apenas escuridão absoluta e aquele som. Acendi a lanterna do meu celular com dedos trêmulos. O feixe de luz cortava a escuridão como uma faca, revelando os contornos dos móveis cobertos, as sombras que dançavam nas paredes, a poeira suspensa no ar como neve em um globo de vidro. O sussurro vinha do fundo do sótão, onde as sombras eram mais densas, mais profundas, mais vivas. Caminhei até lá, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Um tambor fúnebre marcando o ritmo da minha possível morte. Foi quando vi. Entre duas vigas antigas, cobertas de teias de aranha que brilhavam como prata à luz da lanterna, havia um espaço que eu não tinha notado antes. Um nicho natural criado pela construção, ou talvez deliberadamente construído para esconder algo. E naquele espaço, sentada no chão de madeira manchado, estava uma figura, uma mulher de vestido branco, o tecido manchado de marrom escuro, rasgado nas bordas, revelando algo embaixo que eu não queria identificar. Seu cabelo negro, longo e embaraçado, cobria completamente o rosto, caindo como uma cortina de seda podre. Ela levantou a cabeça lentamente, infinitamente devagar, quando minha luz a alcançou. O cabelo se afastou parcialmente. Não havia olhos nas órbitas vazias, apenas escuridão profunda e infinita, como olhar para o fundo de um poço sem fim. Mas eu sentia que ela me olhava, me via de um jeito que nenhum ser vivo poderia ver. Ela enxergava através de mim, dentro de mim, em lugares da minha alma que eu não sabia que existiam. Os lábios rachados, azulados, se moveram, formando palavras silenciosas que ecoavam diretamente no meu cérebro, sem passar pelos meus ouvidos. Então ela estendeu os braços na minha direção, e nos braços havia algo embrulhado em tecido apodrecido que se desfazia em pedaços. Algo pequeno, frágil, do tamanho de um recém-nascido. O cheiro que emanava daquilo era indescritível, uma mistura de terra molhada, flores mortas e decomposição. O sussurro finalmente se tornou claro, cristalino, inconfundível. Ela repetia a mesma coisa, uma e outra vez, com uma urgência crescente, uma dor que atravessava décadas. Ajude-nos, ajude-nos, ajude-nos a descansar, ajude-nos a sair daqui, ajude-nos a encontrar paz. Por favor, pelo amor de Deus, ajude-nos. Corri. Não foi uma decisão consciente. Meu corpo simplesmente reagiu, o instinto de sobrevivência assumindo o controle. Tropecei na escada do sótão, bati o ombro com força na parede, senti algo estalar, mas não parei. Desci as escadas principais aos tropeços, quase caindo 2 vezes. Peguei as chaves do carro com mãos que tremiam violentamente e saí correndo para a noite chuvosa. A chuva estava forte agora, encharcando-me em segundos, mas eu nem sentia. Dirigi até a delegacia da cidade, que ficava a 20 minutos dali, mas que pareceram horas. Contei tudo para o policial de plantão, um homem mais velho chamado Seu Joaquim, que me olhou com uma mistura de descrença, preocupação e algo mais, algo que parecia reconhecimento. Ele conhecia histórias sobre aquela casa. Todo mundo na cidade conhecia, mas ninguém falava sobre elas. Mas eu tinha o diário. Tinha as palavras da minha avó, escritas há décadas, mas ainda urgentes, ainda reais. Mostrei a ele. Li trechos em voz alta. Seu Joaquim ficou em silêncio por um longo momento. Depois pegou o telefone. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente nasceu, trazendo uma luz fraca e cinzenta, uma equipe foi até a casa. Policiais,
um médico legista de uma cidade maior, até um padre que seu Joaquim insistiu em chamar. Levantaram as tábuas no local exato que o diário indicava, atrás da escrivaninha de Mogno, onde a poeira formava padrões estranhos no chão, e encontraram ossos humanos, 2 esqueletos completos, um maior e um minúsculo, uma mulher adulta e um bebê enterrados ali há mais de 70 anos, escondidos da luz do sol, da terra sagrada, de qualquer possibilidade de paz. A história se espalhou pela cidade como fogo em capim seco. Descobriram a identidade da mulher através de registros antigos empoeirados no cartório. Helena Costa, 23 anos, desaparecida em maio de 1923. Seu marido, Antônio Costa, havia morrido em 1945 em circunstâncias misteriosas, encontrado enforcado no celeiro. Nos últimos anos de vida, segundo relatos de vizinhos antigos que ainda estavam vivos, ele havia enlouquecido completamente. Sempre alegava em seus últimos dias que ela o visitava todas as noites, pedindo para ser encontrada, implorando para ser libertada. Diziam que ele morria de medo de dormir. Os corpos receberam um enterro apropriado no cemitério local 3 dias depois. Foi uma cerimônia pequena, mas digna. Algumas pessoas da cidade compareceram, curiosas, comovidas, perturbadas. O padre benzeu a terra, rezou pelas almas que finalmente poderiam descansar. Colocaram uma lápide simples, mas bonita. Helena Costa e filho. Finalmente juntos, finalmente em paz. Voltei para casa uma última vez para recolher minhas coisas, para decidir o que fazer com aquele lugar que carregava tanto peso, tanta história, tanta dor. O sótão estava silencioso agora. Completamente silencioso. Uma paz estranha pairava no ar, diferente da opressão sufocante que eu havia sentido antes. Era como se a casa inteira tivesse suspirado aliviada. Sobre a escrivaninha de Mogno, agora livre da poeira e do peso de décadas de segredos, encontrei uma única flor branca, fresca, perfeita, como se tivesse acabado de ser colhida de um jardim. Mas não havia jardim ali. Não havia flores em lugar nenhum. Ao lado da flor, cuidadosamente posicionada, uma fotografia antiga que eu juro que não estava ali antes. Eu havia revistado cada centímetro daquele sótão. Era Helena, jovem e bonita, sorrindo para a câmera com aquela alegria genuína das pessoas que ainda não sabem o que o destino lhes reserva. Ela segurava um bebê nos braços, um bebê gordinho e saudável, com os olhos fechados em sono tranquilo. No verso da fotografia, em letra cursiva perfeita, uma única palavra escrita recentemente. A tinta ainda brilhante, ainda úmida ao toque dos meus dedos. Obrigada. Vendi a casa no mês seguinte. Não conseguia mais ficar ali. Havia fantasmas demais, memórias demais, peso demais. O novo proprietário, um jovem casal com 2 filhos pequenos, me disse meses depois que é o lugar mais tranquilo onde já moraram. Não há sussurros, não há passos noturnos, não há portas se abrindo sozinhas. Apenas silêncio e paz. Uma paz profunda que permeia cada cômodo, cada corredor, cada canto daquela casa antiga. Mas às vezes, nas madrugadas de terça-feira chuvosa, o marido me contou em uma ligação. Ele acorda sem motivo aparente e sente um perfume suave de flores brancas preenchendo o quarto. E quando isso acontece, quando aquele cheiro impossível paira no ar da madrugada, ele sabe que não está sozinho. Mas não sente medo. Não sente terror. Apenas uma gratidão estranha e profunda por fazer parte de uma história que finalmente, depois de tanto sofrimento e tanto tempo, encontrou seu final. Um final de paz, de descanso, de dignidade restaurada. E toda vez que chove em uma terça-feira, ele acorda e agradece em silêncio a Helena e seu filho por escolherem sua família para testemunhar que, mesmo no horror mais profundo, mesmo na tragédia mais terrível, a paz ainda é possível, que os mortos podem finalmente descansar.